Pegado, hein, Roberto? Muito, fazia tempo que a gente não tinha um jogo dessa maneira, muito pegado, e a gente sabia disso, nós até comentamos com os atletas. O São Bento é um dos times que mais guerreia, é um time assim que talvez tecnicamente não seja acima daqueles 10, né, que nós temos na competição, mas em termos de guerra, de trabalho e de organização pelo técnico Marquinhos, a gente sabia que nós iríamos encontrar pela frente. Roberto, 44 pontos, já se garantindo na Série B do ano que vem, perto do G4. Qual é o tamanho dessa ansiedade? Bom, primeiro eu não vou dizer para você que assim, como a gente pegou a equipe do Londrina, e hoje a gente poder falar isso, para mim, uma primeira meta que, quando nós sentamos a primeira vez na cadeira do Londrina, nós tínhamos isso como uma grande meta. Mas agora a gente pode falar que faltam 7 jogos, e dá para a gente pensar em outra coisa, porque são 7 jogos, 21 pontos aí a serem disputados, e eu acredito que nós temos equipe ainda para brigar num outro patamar. Vitória consecutiva, qual a expectativa para o próximo jogo no Maranhão? Olha, não é qualquer equipe que faz essa meta, não. 6 vitórias dentro de casa é muito difícil, porque você sabe que uma hora ou outra a gente brinca que acaba enroscando, como a gente tem buscado pontos, né? Eu acredito que essa é a batida do campeonato. Qual que é a batida do campeonato? Na pior das hipóteses, buscar ponto ou ganhar, mas principalmente perto do nosso torcedor, que a gente possa fazer o resultado e representá-los bem, que sempre eles possam trazer mais companheiros, mais torcedores e principalmente as torcedoras. O estádio hoje devia estar mais bonito, né? Alguns jogadores falaram ali no final do jogo sobre o segundo tempo. O time recuou exageradamente. Qual a sua visão? Por que mudou tanto para o segundo tempo? Eu acredito que às vezes a ansiedade de ter que marcar, de ter que sair, e nós também não encaixamos a segunda bola, como se diz, para o contra-ataque. Esse foi um fator, e o outro foi que nós recuamos um pouco em demasia. Isso talvez até tenha tirado uma substituição que normalmente quando você está bem estruturado em termos de mais à frente, de repente eu até optaria, em vez de entrar o Dudu, de repente entraria até um outro homem de mais marcação, mas eu não quis chamar ainda mais o adversário para cima para a gente manter o nosso time um pouquinho mais à frente, essa marcação mais adiantada com a entrada do Dudu. Eu sei que a vitória de hoje dá uma certa tranquilidade em termos de garantia na Série B do ano que vem, mas pensando no próximo adversário, que é um time que você trabalhou e que cresce bastante na competição, que inclusive ganhou do Atlético Goianiense. Como é que você analisa esse adversário? Não, é uma equipe extremamente rápida, a gente tem que ter um antídoto para jogar contra eles. E é um time também que, assim, apesar de ser bem mais jovem do que a equipe do São Bento, mas tem, assim, uma disposição muito grande. E eu tenho certeza que será um jogo extremamente difícil, porque para eles é um jogo de vida ou morte. O Dagoberto estava pendurado. Esse cartão amarelo estava programado, Roberto? Não estava não. Ele tomou até muito cedo. Não estava não. A gente não imaginava também que ele poderia tomar, mas não foi de propósito não. Ele fazia parte da nossa programação. O Dagoberto teve um descanso bom, né, nessa lesão, entre aspas, né? Mas infelizmente ele acabou tomando. Ele é um jogador sanguíneo e acaba às vezes discutindo, não deixando que o adversário engula, né? Às vezes a arbitragem em termos de experiência, e ele acabou discutindo e tomou esse terceiro amarelo aí. Você tem revezado aí Paulinho e Thiago Ribeiro, hora jogo um, hora outro. Hoje você optou pelo Paulinho no início. Queria que você falar sobre essa sua estratégia, né? Porque o Thiago tem mais a parte técnica, o Paulinho tem mais a parte tática. Queria que você falasse sobre essa escolha. Não, a gente queria um time mais veloz, como eu te falei. A gente pegou um time mais velho, um time mais toque, mais cadenciado. E eu sabia que a gente iria usar muito essa velocidade, como nós usamos no primeiro tempo, e no segundo nós erramos essa enfiada, esse penúltimo passe para esses dois atacantes. Como a gente depois optou por ter mais a posse de bola, porque a bola estava batendo e voltando muito, como vocês falaram, a gente acabou até sendo jogado um pouco mais para trás, e do Thiago a entrada dele, porque tecnicamente a gente sabe que ele é um jogador que não sofre, segura mais essa bola na frente. Roberto, sobre a questão defensiva, né, o time mais uma vez se portou muito bem, mesmo no segundo tempo, com muita
com muita pressão, mesmo tendo algumas mudanças, né? O Alan no gol, o Dirceu voltando, mas o sistema me parece que ajustou realmente essa parte defensiva. Não, eu estou super contente. Nos últimos 6 jogos, se não me engano, nós tomamos apenas um gol e um adversário que se jogou, porque como eu falei, a gente poderia ter encaixado para fazer o terceiro. O Rodrigo Viana fez 2, 3 milagres ali com o Dagoberto, Nadu Felipe. E como você falou, eu estou muito contente, porque a gente sabe que um dos setores que eram cobrados por vocês era essa defesa. E hoje ela é um sinônimo de segurança para a nossa equipe, a equipe do Londrina. Roberto, queria que você falasse sobre o lado esquerdo. O Londrina hoje tem muita força com os 2 laterais e principalmente no primeiro tempo funcionou demais Sávio e Felipe Marques. Realmente é uma arma, os 2 se encontraram demais dentro desse esquema e tecnicamente os 2 vivem grande momento. Por isso até que a gente não tem optado em trocar, porque a gente poderia às vezes, né, colocar, porque se vocês forem analisar, o próprio Thiago gosta de jogar naquele setor ali pela esquerda, mas o Felipe Marques vem atravessando realmente um momento diferenciado, um momento bom, e não só, como você falou, o individual, mas o coletivo daquele lado já ganhou entrosamento, já tem um formato, já tem um modo de jogar, e a gente tem optado em não mexer. Então cada um tem que se virar para poder buscar essa outra posição pelo lado direito aí. Bom, e se tem alguém que conhece o Sampaio Corrêa, é você, hein, Roberto? Não, mas trocaram algumas peças, né? Mas a gente sabe que vai ser um time veloz, um time que vai buscar. O torcedor deve comparecer, que eu falei para vocês, é um jogo extremamente decisivo. Conseguiram sair dessa zona de incômodo, né? E eu acredito assim que será uma grande partida de futebol e a gente tem que saber explorar. Claro que a gente vai estar passando pelos atletas o que é de bom, o que é de ruim, porque a maioria deles individualmente a gente acaba conhecendo. Você sempre falou que Carlos Henrique é o reserva do Dagoberto desde a sua volta. Ele é a primeira opção para esse próximo jogo? Não, eu não quis dizer que ele seja o reserva. É opção, né? Não, claro, é uma opção assim. O atleta chegou, vem hoje brigando com um dos artilheiros do campeonato e a gente sabe que os 2 ali é bem complicado, mas como você falou, e o Carlos Henrique, ele tem trabalhado, ele tem buscado, a gente tem visto o empenho dele, automaticamente ele é uma das primeiras opções para que a gente possa pôr no jogo.